Olá, hoje a gente vai falar de música e de música da boa. Meu convidado de hoje, responsável, dedicado e amigo, natural de Porto Alegre, filho do seu Horácio, da dona Helena, é farmacêutico bioquímico. Marido da Maria de Fátima, atuou na área de saúde de 73 até a aposentadoria. Pai da Fabiane, é músico profissional e tem 2 grupos ativos. A banda Solon Paz and Friends, de Porto, e Solon Paz and Old Souls, aqui de Novo Hamburgo. Hoje temos uma conversa de peso com Solon aqui no Paz. Seja muito bem-vindo, Solon, para essa conversa de peso. Para mim é um grande prazer estar aqui no teu programa, é uma grande honra poder participar, ter sido convidado e a gente vamos conversar sobre música. Eu acho que não tem, as pessoas talvez não conheçam o Solon, mas acho que não tem quem não conheça a tua criatura, The Travelers. Ah, The Travelers, sim. Mas vamos falar sobre isso ali na frente. Isso. Filho de Porto Alegre, bioquímico. Sim, eu trabalhei mas desde os 12 anos, o sangue... Sim, eu, a partir de quando era jovem, antes dos 12 anos, 10 anos de idade, eu já tocava. Eu gostava de tocar, mas eu não tinha instrumento para tocar. Então, como é que eu fazia para tocar o instrumento? Eu pegava um pente com um papelzinho celofane e um negocinho e tocava numa lata, daquelas latas de bolacha antiga, fazia um bumbinho assim, tum, tum, pá, 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 e ficava tocando e curtia muito música dos Beatles, do Elvis Presley, o Elvis Presley eu não era tanto, mas o Trini Lopes tocava, né? Então eu ficava ouvindo aquelas músicas, eu era bem jovem, aí começou 10, 11, 12 anos, aí surgiram os Beatles, né? Os Beatles surgiram em 1961, 62. O Elvis já tinha surgido há uns 4, 5 anos antes, né? Tu é de 50, né? Eu sou de 50. Eu hoje estou vou fazer... Tu nasceu junto com esses caras tudo. Nasci com esses caras tudo ali. Quer dizer, eles são um pouquinho mais velhos que eu, eles têm uns 5, 6 anos mais que eu, né? Mas a música deles nasceu junto com essa efervescência. Eu nasci com as músicas, tudo aquilo veio dentro do meu... Entrou no meu coração aquelas músicas, assim, quando na hora que saíam, que tocava na rádio, eu estava lá assistindo. Eu me sinto privilegiado de ter vivido essa época, porque essa época era fantástica. A gente ouvia as músicas, belas músicas, assim, gostava, tocava na rádio todo dia, né? E aí eu comecei a tocar, né? Aí com 14 anos eu consegui um violão, comprar um violão, né? Aí eu comecei a tocar violão com 14 anos. Aí inventei... De ouvido? De ouvido. Autodidata total? Sim, o meu pai disse assim, quando eu comprei o violão, ele me dava uma mesada, né? A mesada era pequena, assim. Aí eu cheguei, um dia peguei a mesada, fui ali na Benjamin Constant, ali em Porto Alegre, tinha o Cinema Presidente, e tinha do lado uma fábrica chamada eu não me lembro mais o nome da fábrica, uma fabriqueta de violão que tinha ali. Eu olhei o violão, quanto é que custa um violão? Aí o cara disse assim, eu não tenho mais ideia, vou dizer que hoje seria... Vou dizer que os valores de hoje, uns 50 ou 100 reais, assim, uma coisa, 50 pila um violão. 50 pila, eu acho, custava o violão. Um violão bem simples, básico. Aí eu fui ali e eu disse, tá, eu juntei o meu dinheirinho, juntei a mesada, meu pai dava lá, sei eu, 20, 30 por semana para cada um. Eu juntei o dinheiro, fui lá e comprei o violão. Quando cheguei em casa com o violão, meu pai e a minha mãe, pá, meu filho, mas o que tu vai fazer com esse violão? Eu disse, mas eu vou tocar. Mas vai ser um instrumento muito difícil, tu não vai conseguir. Como é que tu vai fazer com isso? Deixa, eu vou tentar. Eu peguei o violão, não sabia afinar, não sabia nada, e comecei a bater. Aí descobri que numa corda, se eu apertava aqui, o som era mais... Fazia bem, depois apertava aqui, bem, aí... Pam, 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 aquilo ali. Aí eu fui tirando numa corda só, eu tirava uma musiquinha. Fiquei contente com aquilo ali. E assim que eu comecei. Aí depois foi indo, né? Aí fui conversando, que tinha uma vizinha que aprendia lá violão, me ensinou. Tem umas posições, a gente faz umas posições. Aí afina, tem que afinar o violão. Fui aprender a afinar o violão. Aí o amigo lá, o outro que tocava lá, eu vou te ensinar
a tocar, a afinar, me ensinaram a afinar, e aí fui aprendendo. Aí montei bandas, comecei depois com mais idade, já com 15, 16, 17 anos, já tocava com bandas, e tinha uma banda de garagem, naquele tempo as bandas eram de garagem, né? E aí fui tocando, e comecei a tocar, fui até os 21, mais ou menos, 20, 21 anos tocando. Aí eu entrei para a faculdade, daí eu tive que parar um tempo, né? O teu caminho natural seria fazer música. Seria fazer música. Mas meu pai dizia assim, meu filho, é muito difícil sobreviver da música. Naquela época era complicado mesmo. Sim. Não eram todos que conseguiam, alguns conseguiam fazer, mas era muito complicado, porque a música não tinha espaço assim para... O pessoal não dava muito valor à música. Prova está que tem muitos desses que ficaram famosos, eles lutaram muito, né? O próprio Roberto Carlos, esse pessoal da Jovem Guarda ali, eles se dedicaram àquilo ali, lutaram, mas eu sei, a gente sabe da história que eles passaram muito trabalho. Até conseguir, né? Tinha que se firmarem mesmo. Tinha que se firmar. Alguns tinham já, por exemplo, como se sustentar, talvez os pais, por exemplo, tivessem mais condições de manter, para eles manter eles se sustentando, né? Com as necessidades básicas para que eles pudessem fazer aquele negócio da música. Então, assim, eles conseguiram ir para frente, né? Os próprios Beatles, por exemplo, diz que os Beatles tocavam naquele bar lá deles, eles ficavam até madrugada, a noite inteira, nem dormiam, ficavam atirados lá num canto para tocar, porque era assim que tinha que ser. Mas o meu pai disse, não, tu tem que fazer alguma coisa, faz uma faculdade, arranja uma profissão e depois tu começa a música. Aí depois eu fui seguir o conselho do meu pai, né? Por um lado foi, né? Eu consegui fazer, né? Mas a música ficou no fundo, assim, né? Reprimida. Fica no fundo. Aí tu passa um tempo sem tocar, depois quando voltei de novo, aí sim, aí deslanchou, né? Tu diz que quem nasceu para música vai sofrer muito se não seguir esse legado. A gente não consegue, eu sempre digo para as pessoas que curtem a música, que tocam e que abandonaram, muitos abandonaram, conforme tem pessoas que iniciam, mas não são bem, não é bem aquilo. Então não é bem aquilo que eles queriam. Então eles largam e não sentem falta. Mas o cara que nasceu para ser músico, ele morre com aquilo. Aquilo entra no coração e vai até os últimos dias do nosso tempo, como eu disse. A gente termina a vida com a música. É o teu querer. Eu pretendo continuar, como eu disse, até o final do meu tempo, eu pretendo continuar com a música, porque é uma coisa que nasceu em mim, eu continuo fazendo, né? E tive um bom retorno com a musical, né? Nos anos que eu fiz. Como farmacêutico bioquímico, tu chegou a montar mais de 60 laboratórios Rio Grande afora. Eu fui diretor da rede de laboratórios no Instituto de Pesquisa Biológica da Secretaria de Saúde, e ali eu fui designado para montar uma quantidade de uns 68, 69 laboratórios, eu não me lembro mais essa quantidade certa, eram 68 laboratórios que montavam nos postos de saúde, os laboratórios de análise clínica, para atender, principalmente o programa da tuberculose na época e outros programas, assim, exames básicos, né, de atendimento para exames de sangue, né. Fiz exames muito no instituto lá de pesquisas, eu fiz exames principalmente para os aidéticos, quando a AIDS tomou conta, que tinha que se fazer diagnóstico, a gente fazia muito exame para... Foi um pânico aqueles anos 80, né? Aquela época foi pânico muito... generalizado. Mas também trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhando na Fergs, na indústria farmacêutica, eu produzia medicamentos também. Na área de farmacêutica eu passei por praticamente todas as áreas de farmácia, né? Fui farmacêutico hospitalar, fui administrador, fiz pós-graduação em administração hospitalar e fui administrador de hospital também, no Hospital Petrópolis, que eu era farmacêutico hospitalar, né? Que trabalhava lá no hospital, né? E então atingi várias áreas da profissão de farmacêutico. Te aposentou em que ano, Solon? Eu me aposentei em 2000, eu acho, foi 2000. Mas lá em 1986 veio um convite para ti. Não, em 86 é que eu comecei um pouco antes foi um pouco antes de começar, de se aposentar. Até vou dizer que a música iniciou
No Instituto de Pesquisa Biológica eu estava como bioquímico, vou te contar só rapidamente assim. Nós fizemos uma semana, tinha no IPB uma semana do IPB, que é uma semana em que se apresentava todos os trabalhos técnicos, né, trabalhos, pesquisa, tudo a gente apresentava. Nós apresentávamos todos os nossos trabalhos. Quando chegava na sexta-feira, eles faziam, de tarde, faziam um coquetel de encerramento de confraternização dos bioquímicos, médicos, veterinários, tudo, que trabalhavam, biólogos que trabalhavam no IPB. Daí um dia surgiu o pessoal sabia assim que a gente gostava de violão, às vezes tocava violão e eu sabia que eu tocava violão. Tinha um outro médico lá que gostava de tocar violão e tinha o diretor que foi o Dr. Assis, por exemplo, que foi na época foi diretor do IPB. Ele gostava muito de tocar violão. Ele era um cara especializado, mas adorava tocar violão clássico também. Então a gente sabia que tocava. Alguns tocavam violão ou tocavam harmônica ou tocavam outros instrumentos, né? E disse, vamos fazer uma coisa assim, no coquetel vamos fazer uma apresentação com os talentos da semana do IPB. Vamos, na brincadeira, né? E aí, fizemos, todo mundo se preparou. Eu preparei uma ou duas músicas, o outro preparou uma música, aí se juntamos, eu juntei com uma veterinária, que era do biotério lá, que da parte de vacinas, ela tocava gaita de boca. Muito bem, tocava muito bem. O outro rapaz que trabalhava nas vacinas também, tocava violão também, cantava. Uma colega lá. Então nós se juntamos e preparamos o negocinho. E aí fizemos uma apresentação e tocamos, né? E aí tinha uma bioquímica que pegou e disse assim, mas vamos baixar as luzes. Mas como é que nós vamos fazer? Mas tem que ter umas luzes coloridas. Aí pegou o retroprojetor, sabe o retroprojetor? Aqueles retroprojetor que tu bota as transparências para projetar para as aulas, né? Aí pegou uns papel celofane azul e verde, botava assim para fazer luz, né? E nós tocamos lá. Foi ali que começou. Aí um dia depois, mas tu tinha que tocar, nós tocamos, o pessoal gostou, tinha que tocar no lugar. Aí um dia o meu amigo, aí eu conheci esse meu amigo que gostava que trabalhava no cardiologia. Gilberto Quadros, que já faleceu, infelizmente. Teu grande parceiro. Um grande parceiro, muitas saudades do Gilberto. E aí ele me convidou para tocar numa pizzaria em Porto Alegre. Aí eu acabei, depois de muito conversar a respeito, fomos tocar na pizzaria. Dali eu pensei assim, eu vou tocar, mas os caras ninguém vai querer saber de nada. Olha, cara, começou a dar resultado. Os caras nos contratavam para tocar, nós começamos a ganhar dinheiro. Tremeu a perninha ali, Solon? Tremeu a perna ali? Sim, a primeira vez que eu toquei numa pizzaria foi assim. Eu levei o violão e ela foi na churrascaria, não foi numa pizzaria, foi na churrascaria Menino Deus. Churrascaria Menino Deus, ainda, não sei se até para esse tempo, até pouco tempo eu vi que existia essa churrascaria lá no Menino Deus, ali na José de Alencar. Aí eu fui lá para o fundo, tinha assim meia dúzia, tinha umas 10, 20 pessoas, era um dia de semana. Aí eu esperei ele, e ele estava tocando lá. Ele disse, Solon, entra aqui para tocar. Eu disse, não, tu tá louco, não vou tocar. Aí eu disse, não, deixa daqui a pouco. Aí comecei a olhar. Quando começou a esvaziar o lugar, né, aí eu vi que depois tinha um casal lá no fundo da mesa, ela estava conversando, o casal dizia, vem aqui, tá, então eu vou tocar uma musiquinha. Então. Aí eu tremia, pensando que aquele pessoal vai me ouvir tocar. Aí comecei a tocar. Tremia, aquele nervosismo para tocar, porque imagina tocar para as pessoas, para dois que estavam sentados lá, os caras nem estavam aí, estavam conversando, namorado lá, nem estavam sabendo quem é que estava tocando, né? Foi assim que eu comecei, cara. E aí levei uma semana, um mês, aí a gente começa a adquirir confiança na coisa, né? Porque não recebia vaia nenhuma, né? Ninguém vaiava. Todo mundo, aí começou, dali a pouco, o pessoal aplaudia, tu tocava, eles aplaudiam. Os caras aplaudiam. Foi dando confiança. Aí foi Era dando. A cancha que precisava. Aí o cara começa a ficar com confiança e foi indo. E aí depois foi indo, tu vai tocando o pessoal. Aí deslanchou. Aí partiu para. Ô Solon, vocês fizeram história na Serra Gaúcha. Sim. Essa dupla em primeiro lugar. Essa dupla. Onde vocês tocavam? Nós começamos a tocar começamos aqui em Porto Alegre, em alguns lugares, como disse, essa churrascaria e uma pizzaria. E dali nós fomos.
um outro cara que viu nós tocando, que tocava, era músico da noite, disse, vamos para Gramado, que eu tenho uns negócios lá em Gramado. Fomos, nos apresentou para o Laje de Pedra, o Serrano, o Serra Azul. Os melhores lugares de Gramado, os hotéis. Ele só ia para o Hotel 5 Estrelas, na época era o auge dos hotéis 5 Estrelas, aquela coisa de louco. E nós começamos a fazer shows lá. Né? E aí chegou um pianista junto, João Bazé. João Buzetti. Que te obrigou a repensar. Porque antes era dupla, né? Solon Paz e Gilberto Quadros. O Solon Paz, né? Essa dupla, inclusive, nós gravamos na época não gravamos disco, nós gravamos uma fita. E nós vendíamos nos shows as fitas. Vendemos um monte de fita. Começamos a vender fita no show. O pessoal gostava. E trabalhando como músicos. Farmacêutico. A gente trabalhava farmacêutico durante a semana. A gente trabalhava de segunda a sexta-feira, a gente trabalhava em Porto Alegre. Chegava no final de semana, sexta-feira de tardezinha, a gente saía daqui e ia para Gramado, para os hotéis. Aí ficava sábado, domingo, voltava segunda de manhã. E aí voltava a trabalhar, assim que nós fazíamos. E aí, com a chegada de um terceiro membro, tu sentiu a necessidade de dar um nome para isso? Sim, aí surgiu... Que nome foi esse? A gente vai conversar sobre isso na volta do intervalo. Tá legal. Hoje, numa conversa de peso com Solon Paz. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo músicos, Solon Paz, o músico e farmacêutico bioquímico nas horas vagas. Agora hoje aposentado, definitivamente aposentado. Nas horas vagas. Né? Hoje fazendo aquilo que é a tua grande paixão, a música. Sim, a música me deu muita satisfação. Dá, né, Solon? Continua me dando muita satisfação. Tive momentos muito importantes na minha vida, que foram quando fundei a banda The Travelers, né? Que existe até hoje, a banda The Travelers toca até hoje. Estava aqui com a gente no Canísio há poucos dias. Sim, estava no Canísio. Meus dois grandes amigos, o Décio Andrade e o Mário Guido Mondim, que é o baterista e o contrabaixista, são os remanescentes da época em que eu tocava com a Adriane, que eu tocava também com a Adriane Simeone, que era violinista, que nós saímos em 2006 da banda, mas eles continuaram com a banda, né? Mas ela nasceu em que ano? A banda nasceu em 1990. Quando uniu a vocês dois, a ti e ao Gilberto Quadros, esse pianista? O pianista é o João Buzetti. O João Buzetti, ele se reuniu conosco e aí foi dado o nome The Travelers para a banda. Por quê? Onde é que veio esse nome? Conta o nome é interessante. A banda tá aí, já não toca mais lá, já não é mais tua banda, não, mas ficou teu legado. Ficou ter inaugurado e nominado a banda. A banda, o nome da banda surgiu assim. Batizou a banda. Eu estava em casa me preparando para sair, uma viagem, alguma coisa, e abri a gaveta e a minha esposa tinha comprado um ferro, desses ferrinhos de passar roupa de viagem, e estava escrito na sacolinha do ferro, Traveler. Eu disse assim, Traveler, o ferro viajante, né? Que nome bonito para uma banda, botar na banda, The Travelers, os viajantes, porque nós vivemos viajando, né? Aí eu peguei, vamos botar, tá? Botei o nome, pessoal, vamos botar o nome na banda The Travelers. Aí o Joãozinho me disse assim, eu chamo ele de Joãozinho, porque porque ele é bem menor que eu. o João disse, Solon, mas eu não gostei muito desse nome, né? Mas João, tem que ser porque nós tocamos muita música americana, nós tocamos música italiana, francesa, espanhola, mas a maior parte é música do Frank Sinatra, do Elvis, dos Beatles, eu e o Gilberto cantava muito, né? Vamos botar o nome de Trevor, o nome dos viajantes. Então tá, deixou assim. E aí surgiu a banda. Aí depois se juntou o Mário Guido, que era irmão de um colega nosso lá do Instituto, que tocava no Boinas Azuis, que era uma banda chamada Boinas Azuis, que era banda de baile na época, muito conceituada na época, e ele se juntou a nós tocando bateria. E aí a banda foi até 1995, quando em 95
O João Antônio Araújo, do bar Sgt. Peppers, lá de Porto Alegre, foi um dia numa cantina que eu estava tocando e viu eu e o Décio tocando. E disse assim, pá, vocês não podiam ir tocar lá no bar, lá nas terças-feiras? Não, podemos, é um prazer, vai tocar. Aí fomos tocar e ali começamos a tocar no Sgt. Peppers. Aí começou o trio, daí o trio Solon, eu, o Mário e o... Isso é a nova formação, né? Porque aí o João não foi porque o João gostava mais assim de boleros, de músicas valsas, de músicas antigas. O João era um outro gosto musical. E ali no Sgt. Peppers nós tínhamos que tocar rock. Tinha que tocar mais rock, Beatles, essas coisas assim, Creedence. E aí nós fizemos começou uma outra etapa da banda The Travelers, que foi essa que está até hoje, a banda The Travelers, que entrou com o Mário Guido, entrou o Décio, eu, aí depois veio a Adriane, né, com o tempo. Passou mais outros dois elementos que mudava alguma coisa, mas o básico era esse da banda. E a banda existe até hoje, o The Travelers. Depois, aqui em Novo Hamburgo, nós tivemos o Daniel Fleck, que era fã da banda, nos assistindo ali o Street, como é, Bowling, como é o Bowling aquele? Adams Street Bowling. Alan Street Bowling. Nós tocava nas quintas-feiras, e ali eles nos viam tocar e eram fãs da banda. E eu aí, te vi tocar ali. Tocava ali Quinta-feira era a noite quente do Adams. Isso, era ali. Aí daquilo nós entramos em contato, começamos a entrar em contato com o Daniel. Aí o Daniel tem um coral, vocal crossover atualmente. Atualmente é o vocal crossover, mas ele cantava no vocal Júlio Kunz. Que era e conheci o Marcos, que até está tocando com nós agora no projeto, às vezes vem aí também. O Marcos, que era o maestro da orquestra de sopro. E o Daniel é o cara que junta as coisas. O Daniel resolveu juntar a banda com a orquestra e o coral. E tem no Facebook, tem nós tocando o coral, 40 pessoas do coral, ali em Campo Bom e aqui na praça. Nós tocamos uns 4 shows aqui, uns 3 ou 4 shows aqui na praça, aqui em Novo Hamburgo, né? Na rua, na praça, aqui, a praça que vocês têm aqui, como é o nome dela? Praça do Imigrante? Isso, a Praça do Imigrante. E aí esses momentos foram muito marcantes, porque aí nós fizemos shows ali, eu fiz shows, no caso foi pedir o show de Elvis Presley, aí como eu gostava de cantar Elvis Presley, aí fizemos, mas era a banda, tinha a orquestra de Novo Hamburgo com 40 dá e um tantos... Suspicious Mind pra nós, assim, de passagem. Suspicious Mind. Como é que é? We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? E aí você vai, fica difícil tocar. A capela. Não, a capela. Eu não sou muito bom da capela, eu gosto mais de tocar com violão sempre, mas com capela. O violão dá essa segurança pra ti? Sim, dá o tom direitinho aí. Um dia que tu quiser me entrevistar, tu Vamos me permite. fazer a próxima. Não, eu trago o violão. Aí quando for que tu pedir uma palhinha, aí eu só pego aqui assim, faço com o violão, aí fica legal. Mas o que eu estava dizendo, então foi assim que começou, foi esses momentos bem legais que nós tivemos, eu tive com a banda The Travelers, né? E gravamos, com eles eu gravei três CDs, mais um com o Solon Gilberto, gravei uma fita, depois virou CD também. E depois com a banda Sheriff and Company, que eu não falei, uma banda posterior, a banda que gravou mais 3. Então ao todo foram 7 que eu gravei. E tem na internet. O pessoal que quiser ouvir é só acessar o Facebook, tem o Facebook ali, tem o SoundCloud. O SoundCloud é um lugar onde eu coloco essas músicas dos meus discos que eu gravei, estão ali à disposição, o pessoal pode ir. Tem até eu tô com música, violão e voz, assim, também, tô cantando ali, não tem problema nenhum. Solon, como é que está esse momento? Tu vem a Novo Hamburgo para tocar, para ensaiar. Sim, amanhã de manhã eu tenho um ensaio aqui com um grupo que foi fundado agora não faz muito tempo, que é um novo projeto que é o Solon Paz and Old Souls, que o Daniel que organizou com o Shen, sabe? O Shen
é o fotógrafo, mas que toca muito bem contrabaixo, bateria e guitarra. O cara, ele é muito... E canta também, ele canta, mas ele toca, ele é muito bom instrumentista. E o Daniel também canta no coral, tem o coral vocal crossover, né, que é o vocal... Daniel da Projetec. Da Projetec, da da Projetec. Seguiu o conselho do pai. E o vocal crossover, por exemplo, ele já participou dos discos dos Travelers. Tem gravações, músicas da Sheriff Company, que o vocal crossover participou, cantando conosco, né, fazendo o acompanhamento. Chegou a pegar Expo Classic com a The Travelers? Expo Classic... As feiras de Novo Hamburgo, de carros antigos? Sim, eu peguei que é a figura, algumas há muito tempo atrás. No tempo que eu... Todo ano está aqui com a gente. Né? No tempo que eu vinha, nos anos que eu estava com a banda, nós tocamos nos carros antigos, aí tocou muito aqui em Novo Hamburgo, por aqui. Tocamos em Campo Bom, como eu te disse, esse negócio com a orquestra. Tocamos em Nova Petrópolis também com o maestro Leandro Sudbrack, é o nome dele. Eu não me lembro, o sobrenome não sei bem. É o do maestro Leandro, que nós fizemos também aí foi com a banda Sheriff Company. Tu me disse que vocês abriram um show de rock pesado. Sim, nós abrimos o show nas Como ceterias. The Travels. Com os Travels a gente abria, que era o básico, abria o show. Tocava uma hora e 15, uma hora e meia no máximo de show. Né? O pessoal, a gurizada, a gente chama gurizada porque era bem mais moço que nós, né? A gurizada tudo ouvindo ali, depois entrava aquele batistaca, né? Tuque, né? E aí nós saía de cena. Mas sempre foi um sucesso a banda, sempre nós contratava, eles gostavam de ouvir aquelas músicas tradicionais antes, e depois entrava para dançar, né? Ficavam dançando. E isso se tornou uma norma de show, né? A gente vendia os shows assim, ó, a gente faz o show, uma hora e meia de show, e depois entra a música mecânica para continuar o baile. Tu me disse que tu gosta da boa música. O que é essa boa música? Tá faltando música boa, nova, Solon? Não, nós temos muito música boa, nova. Inclusive, tu pega... Atualmente, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, eu gosto muito da música country americana, que continua sendo de altíssima qualidade. E o jazz continua, na Itália, na França, a França continua ainda fazendo aquelas músicas, até valsas e baladas, as baladas italianas, continuam sendo compostas essas músicas. E aqui no Brasil também tem gente fazendo música boa, mas também tem muita coisa esquisita, né? Essas coisas que... essas músicas, assim, cada um... música é gosto, né? Tem gente que gosta de determinado tipo de música, assim, que não é o meu caso, né? Eu gosto de música... Eu acho música boa seria aquela música da música clássica, erudita, que tem mais, nasceu 300, 400 anos, né? Aí vem passando, vem vindo, passa pelo... Eu gosto muito de música, de valsas de Strauss, de Tchaikovsky, de Chopin, aí depois vem, vamos dizer assim, vem tangos argentinos antigos, boleros, música mexicana, daquelas músicas antigas mexicanas, música italiana, eu gosto muito da música italiana, a música italiana clássica e também essa dos anos 60, música rock, eu gosto muito do rock, do blues, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu nasci com o tempo da Jovem Guarda, tinha muita música bonita naquela época da Jovem Guarda, era muito bacana, nós tínhamos os rocks bacanas. A Bossa Nova foi uma grande, um grande momento para o Brasil, porque morreu agora recentemente ele, né, o João Gilberto morreu. Ele criou uma música que caracterizou o Brasil. Aquela batida única aquela batida nossa, né? dele. E a Bossa Nova é uma música muito elaborada, muito boa. Eu gosto muito da música da Bossa Nova. Difícil para tocar no violão. É difícil. Ela é equivalente ao jazz americano, né? O próprio Frank Sinatra gravou. Muita Bossa gravou Nova. música Desde Bossa os anos 60 Nova. até a morte dele. Né? E gravou Bossa Nova e coisa. A Bossa Nova é respeitada no mundo inteiro. Acho que no duets dele, inclusive, ele ainda cantou com sim, o Tom Jobim, sim. né? E também gosto do samba. O samba, por exemplo, gosto muito de samba. Eu fazia roda de samba. Quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu me reuni com os caras que eu adoro o Demônio da Garoa.
Aí nós fizemos, vamos fazer uma banda Demônio da Garoa. Nós fizemos uma banda Demônio da Garoa. Eu tocava banjo, tinha um cara do violão, o outro tocava cavaquinho e um do pandeiro. E tinha mais um bumbim. E nós cantávamos as músicas do Demônio da Garoa. Aí tocava Noel Rosa, Haroldo... Como é? Haroldo Lobo? Haroldo Lobo? Não, tinha outros compositores. Eu agora não estou lembrando, mas vários compositores antigos. Do samba paulista, do Doriana Barbosa e os Demônios da E a Garoa. Doriana Barbosa, lógico, e os Demônios da Garoa. E aqui do Rio Grande do Sul eu gostava muito do Túlio Piva. O Túlio Piva fez, eu gostava de tocar uns 2 ou 3 sambas dele. O Lupicínio Rodrigues, por exemplo, fez muitas composições muito boas. Nervos de Aço? Nervos de Aço, tem outras. Tu Né? traz o violão pra gente tocar de Nervos de Aço. Não, tocamos aqui, eu trago, eu boto agora ficou fácil. Eu sempre usava um caderninho para ler, porque é muita música para decorar, a gente decora e depois esquece. Agora eu uso o tablet, aquele, né? Tu usa um tabletzinho, aí é tranquilo. Adorei conversar contigo. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV e que esse Música até o fim da tua vida seja daqui a muitos anos. Obrigado pela... E foi para mim uma grande honra, um grande prazer ter sido convidado aqui para participar desse teu programa. Isso é muito legal, muito bacana. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar. Nosso carinho, nossa reverência, esse grande músico Solon Paz. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.